Ser egoísta às vezes é bom. Essa frase ela é muito mal interpretada e muito mal usada com muito má intenção pelas pessoas que a detêm desse conhecimento. E eu quero esclarecer um pouco mais ela nesse vídeo. Só porque eu comecei a gravar, a luz não deu uma melhorada, eu vou vir pra cá. Ser egoísta no sentido bom é uma parada que eu aprendi recentemente. Eu aprendi mais esse ano, eu diria. E eu aprendi que ser egoísta é bom, às vezes. No sentido de relações, no sentido de financeiro, no sentido de correr atrás do que você quer. Ser egoísta é muito bom. Porque eu gravei o último vídeo sem ser esse aqui, ou não sei se esse foi o primeiro, ou depois. Peraí, deixa eu vir na iluminação aqui. Aí, perfeito, solzão. Eu não sei se eu lancei o vídeo antes desse ou depois desse, mas foi um vídeo falando sobre por que gostar de filmes de ação. E nesse filme de ação você percebe que o protagonista, ele é muito egocêntrico, ou seja, é o propósito dele, é as dores dele e o que ele vai ter que fazer para salvar o mundo. Não estou falando que você deve ser assim, que você deve se inserir nesse contexto, mas percebe, será que se eu não me colocar como primeira pessoa da minha vida, alguém vai me colocar? Será que se eu não colocar tipo os meus propósitos, as minhas questões como primeiro na minha vida, será que alguém vai colocar pra mim? Muito dificilmente. Dificilmente alguém vai chegar pra ti e vai te colocar como primeira opção na vida da pessoa. E eu acredito que todo mundo deve se ter como primeira opção. Que todo mundo deve pensar primeiro em si, pra depois pensar no outro. Eu sempre vi um exemplo de um cara que falava assim, tipo, pô, como é que eu vou pensar primeiro em mim, sendo que eu tenho criança, sendo que eu tenho filhos, sendo que eu tenho contas pra pagar? Ok, etc. Mas se você não se colocar em primeiro, você não vai conseguir resolver essas questões. Tipo, não adianta você ter filhos, não adianta você ter contas, que eu sei que são problemas e realmente eles devem ser levados em consideração. Mas se você não se colocar em primeiro, do tipo, pô, será que eu tô bem pra resolver essas questões? Será que eu vou resolver essas questões estando mal? Será que isso vai atender aos meus propósitos que eu quero seguir adiante? Será que isso tá ligado com os meus objetivos de vida? Se não, qual é o sentido de fazer aquilo? Será que aquilo realmente vale a pena se não está ligado comigo e com a minha essência, com a minha identidade? Então, eu acredito que ser egoísta, nesse contexto, vale muito a pena. Perdão pelo áudio de fundo. Mas eu acredito que nesse contexto, você ser egoísta vale muito a pena. Porque, como eu falei, se você não se colocar em primeiro, ninguém vai colocar você em primeiro. Ninguém vai. Então, se coloque em primeiro na sua vida. Sabe aquela relação que você tem que tá muito desgastada e você no fundo quer mudar aquilo? Muda, cara. Seja egoísta nesse sentido. Muda, não tem medo de arriscar, não tem medo de impor a sua verdade, falar, olha, eu não tô gostando mais dessa relação, não tô gostando mais disso aqui, vamos mudar isso. Ou a gente muda ou acaba a relação. Às vezes a gente tem que tomar medidas extremas mesmo. E não é pra você fazer isso, tá? Entenda muito bem o que eu tô falando, pense sobre o que eu tô falando. Não é pra você sair daqui e falar assim, pô, eu sou o primeiro da minha vida, dane-se vocês e eu vou fazer o que eu quero. Não é exatamente isso. Pensar nas pessoas é muito importante. Claro que é muito importante. Só que pensar em si também é importante. E isso é um equilíbrio. Não deixa as pessoas serem mais importantes que você e não deixa você se tornar tão mais importante que as pessoas. Mas você sempre vai ser mais importante que as pessoas. Muita gente na internet fala sobre a questão de diluir o ego, de não ter ego. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Todo mundo tem ego e todo mundo sempre vai se ver como o primeiro. Tipo, todo mundo sempre vai olhar primeiro pro próprio umbigo para depois pensar sobre o outro, para depois pensar se o outro tá legal. Isso era uma coisa que eu sempre questionei e pensei assim, pô, por que que o ser humano é assim, não é? Por que que o ser humano ele é tão egocêntrico assim ao ponto de a pessoa tá mal do lado dele, mas ele continua pensando sobre si mesmo do que sobre o outro? Mas eu cheguei à conclusão de que essa é a verdade. Isso é importante, porque, como eu disse, se você sempre colocar as pessoas como mais importantes na sua vida, sempre ter o outro como mais valioso, você nunca vai se dar valor. E você nunca vai ter as suas próprias conquistas tidas com o seu suor e com o seu sofrimento. Vai ser sempre sobre o outro, sempre sobre o que o outro está falando, sempre sobre o que o outro está pensando de mim e nunca sobre o que você está pensando de si mesmo. E quando você se coloca como primeiro, quando você se torna um pouco egocêntrico, sim, de fato, você se coloca em primeiro e você tem o seu julgamento, você tem as suas questões, as suas perspectivas e o que você vai fazer de acordo com aquilo. Não é o que o outro está pensando, não é o que o outro está falando, não é o que o outro vai pensar de mim e etc. E se colocar como primeiro nesse contexto, vale muito a pena.
Então, ser egocêntrico no sentido bom é isso. É você não se sentir melhor que ninguém, mas também não se sentir pior que ninguém. Você não se achar o maioral, mas entender você, mas entender as suas questões e se colocar elas em primeiro na sua vida. Porque se não for assim, nada vai pra frente. Percebe? Se você não estiver bem, com saúde, cuidado de você primeiro, como é que você vai resolver qualquer outro problema que venha a surgir na sua vida? Não vai conseguir resolver. Você pode até resolver, mas vai estar mal. Vai estar mal condicionado a cabeça, não vai estar legal, o psicológico não vai estar bacana. Entende? Então, entenda as suas questões no seu momento de vida atual. E se você não tem que dar valor mais a si mesmo, se você não tem que mostrar para você mesmo que as suas questões e você são mais importantes do que as pessoas que estão ao seu redor, do que o que estão falando, do que o que estão pensando sobre você. E se colocarem primeiro nesse contexto, ser egocêntrico, para ter a coragem e para ter a ousadia de se colocar em primeiro e falar, olha, ok, tá rolando uma briga aí do lado, tá explodindo uma bomba aí do lado, ok, mas deixa eu fazer o meu aqui, tá? Deixa eu ter o meu aqui. Porque se você não fizer isso, nunca vão fazer pra você. Aí depois, quando você estiver dependente de alguém pra fazer o que você quer de verdade, as pessoas vão te julgar. Vão falar, poxa, o fulano tá dependente de alguém. Só que quando você teve essa oportunidade de se colocar em primeiro, você não colocou porque você pensou nos outros. Saca? Só que se você, como eu já falei, se você viver pensando eternamente nos outros, você nunca vai se colocar em primeiro. Pense sobre isso.